Senhor. Eu quero aproveitar a bondade que vocês estão sob seus pés e convidar a você a abrir o livro de Deus, sem fugir daquilo que foi proposto para esses dias na presença do Senhor, no livro de 2 Samuel, capítulo de número 21. 2 Samuel, capítulo de número 21. Estaremos lendo os versículos de número 15 ao versículo de número 17. 2 Samuel, capítulo de número 21, versículos de número 15 ao versículo de número 17. Quem encontrou por bondade, diga amém. Assim está escrito: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Isbenobe, que era dos filhos dos gigantes, cujo peso da sua lança tinha 300 siclos de cobre, e que cingia uma espada nova, este intentou ferir Davi. Porém, Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. E os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás a peleja sozinho, para que não se apague a lâmpada de Israel. Você pode dizer amém pela palavra? Antes de você sentar, localize essa pessoa bonita, cheirosa, ungida, depois de você, claro. Libera aquele sorriso de crente pentecostal que só você tem, e com um sorriso nos lábios, libere essa palavra profética com ousadia. Diga: você sobreviverá em lugares que ninguém esperaria. Você pode dizer amém por esta palavra? Sente adorando o nome santo de Jesus. O Senhor é digno de ser adorado para todo sempre. Queridos, eu quero externar o meu sentimento de gratidão a Deus pela bondosa e riquíssima oportunidade que o Senhor Jesus tem me dado em poder retornar a esta abençoada cidade, a cidade de Rio Largo, em especial aqui em Lourenço. E eu quero agradecer a Deus pela vida do querido pastor, reverendo Arnóbio Tavares, juntamente com toda a sua família, a sua digníssima esposa, a irmã Antônia, por sua bênção em nos permitir poder estar aqui esta noite com os irmãos. Que a bondosa mão de Deus continue dando saúde ao querido pastor Arnóbio e a toda a sua casa. Quero agradecer a Deus uma vez mais, ao querido presbítero Anderson Góes, pelo carinho, pela rica oportunidade. Muito obrigado por uma vez mais poder estar cooperando com vocês. Que a bondosa mão de Deus continue sobre a vida do senhor, da sua família, fazendo a cada dia próspero e abençoado, e lhe guiando nos caminhos que o Senhor tem preparado de uma maneira toda especial. Quero agradecer a Deus pela vida do querido presbítero Edinaldo, pelo carinho, pela receptividade. E Deus marca encontros muito especial, e hoje é um dos encontros que o Senhor tem proporcionado. Que o Senhor Jesus continue lhe dando saúde e sabedoria, lhe fazendo próspero a cada dia. Agradecer a Deus pelo carinho do presbítero Adierlisson. É isso mesmo, né? Errei não. Glória a Jesus. Que entrou em contato conosco, com a bênção do pastor, presbítero Góes, para estarmos aqui com os irmãos, e do querido cooperador, irmão Adriano, que nos enviou aí a localização, falou conosco logo cedo. Deus abençoe. Feliz em estar aqui com os irmãos. É o meu sentimento de gratidão a Deus, em rever amigos, pessoas que o Senhor sempre tem levantado para estar ao nosso lado e interceder pelo nosso ministério. Deus seja louvado para sempre e eternamente. Queridos e amados irmãos, a minha maior alegria em estar aqui esta noite é saber que, assim como eu, você saiu da sua casa e veio a este lugar com o mesmo propósito. Propósito esse de adorar ao Rei Jesus, aquele que é mais bonito que a própria boniteza, mais perfeito que a própria perfeição, mais eficaz que a própria eficácia. Não existe um ser tão lindo, tão soberano, tão especial, o qual viemos prestar a Ele este culto em adoração. A Ele honra, glória, louvor, adoração para todo sempre.
Só Ele é digno de ser adorado, exaltado e magnificado entre nós. E desde a manhã eu tenho uma plena convicção que Deus tem reservado mensagens poderosas aos nossos corações. E eu acredito, com a plena graça do Espírito Santo, que o Senhor uma vez mais abrirá os céus e continuará falando aos nossos corações de uma maneira toda especial. A verdade é que quando nós paramos para entender o que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, mediante a tudo que estamos atravessando, entendemos que o Senhor tem um chamado para cada um de nós. Nenhum de nós aqui estamos de maneira aleatória, mas estamos debaixo da bênção do Senhor Jesus. Foi o Senhor quem nos achou aonde ninguém acharia, foi o Senhor que nos resgatou de onde ninguém estenderia as mãos, foi o Senhor que nos trouxe e nos abençoou aonde ninguém dava nada por nós. Foi a bondade de Deus que nos alcançou e nos faz sobressair de maneira excelente a lugares que jamais pensaríamos que poderíamos sair. E entendendo este propósito e entendendo exatamente esse chamado, podemos assim dizer, com a graça de Deus e a visão que o Senhor tem dado aos líderes da Almadril para este tema muito abençoado, resiliência, podemos compreender que este termo vai em uma abrangência muito mais daquilo que podemos imaginar. A verdade é que o termo resiliência, ele vai surgir na física, é a capacidade que alguns materiais têm de suportar o estresse, pressão ou alguma ruptura. A verdade é que quando esta tensão ela vai cessando, nenhuma deformação ela fica. É exatamente um material resiliente. A psicologia tem usado esse mesmo tempo ou este mesmo termo para definir a capacidade sobre nós como lidar com os problemas adversos que se levantam contra as nossas vidas. E esta capacidade de lidar com os problemas para superar obstáculos vai nos ensinar a resistir pressões, a resistir os choques, os estresses do dia a dia, sem entrar em colapso ou sem entrar em perturbação, com a certeza que somente o Senhor nos ajuda a sobressair dos dias maus. Somente através da Bíblia Sagrada nós podemos nos aperfeiçoar e ficarmos ainda mais abençoados para sair de pressões, dos choques diários que nós atravessamos dia a dia, ou por que não dizer todos os dias. Nós costumamos dizer que precisamos matar um leão para sobressair-se dos dias maus. E Cristo, Ele é o verdadeiro modelo de resiliência para sobressair dos dias maus. E quando eu afirmo que Cristo, Ele é o verdadeiro modelo de resiliência para sair dos dias maus, eu me recordo que a escritora aos Hebreus, no capítulo 4, verso de número 15 ao verso de número 16, vai expressar dizendo: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em um tempo oportuno. O que é que eu aprendo com isso, como um Cristo, como verdadeiro modelo de resiliência? Somente Jesus suportou o deserto, venceu a tentação do diabo e sempre fez a vontade do Pai. No Getsemane, já próximo à morte, ele orava, agonizava ao ponto de suar gotas de sangue, mas sobretudo não renunciou à sua vocação que o Pai tinha determinado para resgatar-nos da lei do pecado e da morte. Na trajetória do Calvário, Cristo foi zombado, foi humilhado, foi subjugado, foi ferido, foi ultrajado, cuspiram no seu rosto, açoitaram, lhe deram para ele beber vinagre, a fim de tudo para que ele desistisse. Mas nos dias perversos e de pressões, ele resistiu os dias maus, para nos mostrar um modelo leal de sobressair mediante as adversidades. O homem Jesus foi tentado, mas superou
todas as suas tentações. O homem Jesus, ele foi questionado, mas ele foi o maior modelo de resiliência para nos atentar, para sobressair-se dos dias maus. E entendendo este propósito, a resiliência, ela é uma forma de mostrar a característica do cristão, a característica de todos nós que fomos chamados por Deus para viver aqui na terra. O apóstolo Paulo, ele vai exatamente aplicar isto para as nossas vidas. No capítulo de número 4, do texto que foi escolhido para tema desses dias de festividade, ou esses dias de reflexão, nos versos de número 8 ao verso de número 10, eu acho linda a expressão do apóstolo Paulo, quando ele vai mostrar a resiliência do cristão. Capítulo 4 de 2 Coríntios, versos 8 ao verso número 10, é Paulo quem diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo em tudo a parte a mortificação do Senhor Jesus sobre o nosso corpo, a fim de que Jesus seja manifesto em nossos corpos. Oh glória! Eu gosto dessa expressão de Paulo. Por quê? Porque Paulo vai exatamente expressar aqui que em tudo nós somos abatidos, mas não destruídos. Quantas pressões nós passamos, mas o Senhor tem nos ajudado a sobressair das pressões. Quantas perseguições nós passamos, mas o Senhor tem nos nutrido através da sua palavra, para sairmos das tribulações que têm se levantado contra nós. A vida de Cristo manifesta em nós é a capacidade de sermos resilientes e sairmos das nossas adversidades. E eu quero, com a ajuda de Deus, exatamente liberar esta palavra profética para você que me escuta nesta noite. Você não se sairá das adversidades apenas porque você quer, mas porque o Espírito Santo habita em você, habita no seu corpo e lhe ajudará a passar os processos que se levantam contra você. E eu gostaria, com a ajuda de Deus, que você levantasse a sua mão direita para o céu. Aleluia! Levante a sua mão direita para o céu, incline sobre o ombro de alguém, dê um toque nele, dê um toque nela e diga: por intermédio de Cristo. Com mais ousadia, repita: por intermédio de Cristo, você se sobressairá mediante as adversidades, porque a confiança virá de Deus sobre a sua vida, e você conquistará o que você jamais pensou que conquistaria. Aleluia, aleluia, aleluia seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, ela é a chave para nos fazer resistir sobre as adversidades. E por que eu faço essa breve introdução? Exatamente para você entender o contexto que eu quero chegar para falar nas Escrituras Sagradas. O salmista Davi, no Salmo de número 37, ele vai fazer uma expressão a qual todas as vezes que leio o meu coração engrandece o nome do Senhor Jesus. O Salmo de número 37, verso número 3 ao verso número 5, a expressão de Davi, ela é muito linda. Ele vai dizer: confia no Senhor e faz o bem, habitas na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-se no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. O verso 5 ele vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor. Eu vou tornar a repetir: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A palavra-chave para aumentar a nossa resiliência é a confiança na palavra. E quando nós entregamos a nossa confiança no Senhor através da sua
palavra, nós aumentamos a nossa capacidade de sobressair mediante as pressões que se levantam contra nós todos os dias. Meus queridos e amados irmãos, senhoras e senhores aqui presentes, por que eu faço essa breve introdução nesta noite? Porque falar sobre Davi é algo extraordinário. Davi, ele é um modelo de resiliência, é um modelo de sobressair-se mediante as adversidades. E para que você entenda o texto que nós acabamos de ler, nós precisamos entender verdadeiramente a trajetória de Davi e por que ele passou por adversidades, sabendo que estaria sobre ele algumas pressões, mas a graça de Deus o ajudaria para atravessar todas elas. A história do reinado de Davi começa exatamente de uma maneira interessante, e alguém vai perguntar: por que, pastor? O reinado de Davi vai exatamente nascer em uma rejeição de Deus através de um homem que o Senhor também tinha o escolhido para governar uma nação. Quem é que o Senhor escolhe para governar uma nação? O Senhor, através do santo homem de Deus Samuel, escolhe a Saul. E há quem questione ou fale mal de Saul, mas a verdade é que o Senhor escolhe a Saul para governar a Israel. A Israel estava sendo governada por patriarcas, exatamente por homens, profetas, e Samuel era um dos tais. Samuel atingiu algo na sua trajetória ministerial que poucos alcançaram, ou por que não dizer, era a capacidade de pouquíssimos terem aquilo que Deus determinou sobre a vida de Samuel. Somente Samuel na Bíblia Sagrada vai ser profeta, vai ser juiz e vai ser sacerdote. Pega isso aqui, somente Samuel na Bíblia será profeta, juiz e sacerdote, e Deus lhe dá uma graça sobrenatural. E ele passa um determinado tempo sobre a nação de Israel, mas o povo pede um rei, e quando o povo pede um rei, Samuel fica triste, e o Senhor fala com Samuel: eles querem um rei, porque as nações vizinhas têm rei, então eu vou dar-lhe um capitão. E o Senhor escolhe a Saul. É de uma maneira tal que o Senhor aparece a Samuel e diz: olha, o moço vai vir a teu encontro, vai perder as jumentas do pai dele, mas libera uma palavra, que ele vai encontrar as jumentas do pai dele no meio do caminho, que haverá alegria no meio da sua trajetória, que vai vir alguém no seu encontro com pães de cevada e vinho que vão dar para ele se alimentar, e ele também encontrará com os profetas, e o Espírito do Senhor se apoderará dele de uma maneira tão especial que ele profetizará, e ele será transformado em um outro homem. Saul vai ser abençoado por Deus, vai receber a unção e vai governar em um período de 40 anos. Mas para Deus, muito mais importante do que um sacrifício é viver em obediência. Pega isso aqui, porque isso é profético. Para Deus, o mais importante é a obediência do que um sacrifício desordenado. Saul vai começar a cometer o que não era para fazer. Saul vai começar a realizar o que não era para ele realizar. Em um certo dia, o Senhor diz: vai para a batalha, acaba com tudo, não traz nada de lá, não quero prata, não quero ouro, não quero animais, não quero mulheres e crianças, mata tudo e ateia fogo. Saul é desobediente, traz prata, traz ouro, traz mulheres e traz animais depois de vencer a guerra. E quando ele vem voltando para Jerusalém, Samuel vai ao encontro dele e pergunta: que barulho é esse que vem contigo? Ele disse: eu trouxe ouro, trouxe prata, trouxe animais, trouxe as mulheres aí para oferecer ao Senhor. Aí olha que a voz de Deus diz: para Deus, Saul, muito mais importante é a obediência do que o sacrifício desordenado. E se alguém pegou isso, vai entender a palavra profética. Não adianta o sacrifício sem ouvir a voz de Deus. Não adianta sacrifício sem atentar a voz do Senhor para vivermos a chamada de Deus aqui na terra. Tem muita gente que quer fazer sacrifício, mas não quer ser obediente, quer ser questionador, quer colocar palavras aonde não é para colocar, quer fazer o que não era para fazer. E o defeito de Saul foi exatamente ser desobediente. E nessa rejeição
Deus abençoa ou toca a Samuel para ungir novamente um rei para governar a Israel. E eu preciso correr isso aqui para tu pegar. Num cenário de rejeição de Deus para com Saul, Deus resolve escolher um novo rei. E quem é que Deus escolhe? Deus escolhe a Davi. 1 Samuel capítulo número 16. A Bíblia vai registrar que o Senhor toma Samuel e desce à casa do cidadão de Belém e unge um dos seus filhos para governar a Israel, porque eu tenho provido da sua casa um rei. Eu acho lindo isso aqui, presbítero Góes, porque Deus não disse a Samuel quem era que seria rei. Deus disse: eu tenho provido um da casa que será rei. Samuel não questiona, ele entende que Saul é perverso, e ele diz: o que é que eu vou fazer lá? Se Saul souber que eu vou ungir um da casa de Jessé, rei de Israel, ele vai querer me matar. Olha o que é que Deus diz para ele: não diz que tu vai escolher um rei, mas diz que vai sacrificar ao Senhor. Eita, eu gosto disso, porque o sacrifício gera alternativas para recebermos a bênção de Deus. E quem está pelo Espírito aqui pegou, e eu vou liberar a palavra. O sacrifício gerado através da obediência fará gerar em você as portas abertas, porque o Senhor tem a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém pode abrir. Aleluia! É exatamente neste ato que Deus envia o Samuel, e o Samuel leva o óleo da unção. É interessante aqui que nós precisamos observar que no capítulo de número 16, quando Samuel chega e diz que vai escolher um dos filhos de Jessé para governar a Israel, era normal na tradição de escolha. Você precisa ouvir isso aqui. É normal na tradição de escolha se apresentar o primogênito para governar uma nação. Então, quando Jessé vai escolher Eliabe, ele não escolhe de maneira errada, ele escolhe o primogênito. E o primogênito tinha cara de rei, tinha aparência de rei, tinha postura de rei, só que tinha um detalhe: não tinha coração de rei. E eita glória, Jesus, isso aqui é interessante, porque quando apresenta Samuel era experiente, presbítero Edinaldo. Samuel era preparado para aquilo que o Senhor tinha determinado, mas até ele se atrapalhou quando olhou para Eliabe. Isso aqui me aplica um princípio profético: o homem é falho, mas a visão que habita entre nós nos faz entender que Deus, ele trabalha na filosofia contrária da do homem. Quando o homem vê uma posição, Deus está analisando outra. Oh glória! Quando ele apresenta Eliabe, logo Samuel se apaixona pelo moço e diz: não estão nos meus olhos o rei de Israel. E enquanto ele libera esta palavra, a voz de Deus rasga no lugar e diz: tu está olhando a aparência, mas eu olho o coração. E agora quem está pelo Espírito vai pegar. Eu agora entendo que o salmista vai escrever o salmo de número 139. Foi exatamente nesta visão profética. Você está lembrado que o salmo 139, Davi escreve dizendo: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. Quem está pelo Espírito vai pegar. A palavra sondar no original é a mesma que colocar pelo avesso. Quando Davi está dizendo: tu me sondas e me conheces, o Senhor ele está dizendo para o Senhor: Senhor, mesmo que tu me coloque pelo avesso, tu não só conhece o meu exterior, mas também tu conhece o meu interior. Você deu glória a Jesus porque pegou a palavra. Eu agora entendo quando Samuel olha Eliabe e diz: não estão nos meus olhos o rei de Israel. Aí a voz de Deus brada dizendo: não é este que eu tenho escolhido, ainda falta, eu ainda vou te apresentar. Eu agora vou compreender o que o salmista vai estar dizendo: tu me conhece também o meu interior. Mas eu quero aplicar isso aqui para que você entenda o que verdadeiramente é passar por resiliência. Davi, ele não vai ser logo escolhido
escolhido em segundo. Vão passar todos os filhos. E onde é que está Davi? Davi está lá no pátio trabalhando, está no curral das ovelhas. E enquanto alguém escolhe alguém que está dentro de casa, o Senhor diz: não é nenhum desses que aqui está. Eu ainda tenho reservado algo grande na vida de um moço, para que ele possa viver o que jamais viveu. E Samuel vai perguntar: acabaram-se os teus filhos? Ele diz: não, ainda falta o menor, mas ele está no pátio, está trabalhando, está lá no curral das ovelhas. Pega isso aqui porque é profético, crente. Olha o que é que o profeta vai dizer: ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor da casa não chegar. Eu ouvi um glória a Deus aí. Eu vou tornar a repetir: ninguém vai sentar à mesa enquanto o menor da casa não chegar. Ele já estava passando alguns processos, mas ele sabia esperar, porque quem aprende a esperar em Deus sabe a hora certa que Deus vai mandar chamar. Não fica perturbado se alguém foi chamado primeiro ou se alguém foi convocado primeiro. Ele sabe que a hora certa de Deus vai chegar sobre a sua vida. Ele sabe atravessar os dias tempestuosos. Oh glória, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Davi não está questionando, ele sabe que o profeta está na casa, mas ele continua trabalhando, porque a chamada de Deus, ela vai muito além de uma visão comum, ela é sobrenatural para nos fazer esperar num tempo certo. E eu estou sentindo a graça do Espírito para liberar esta palavra. Está escrito, Eclesiastes capítulo número 3, há um tempo determinado debaixo do céu para todas as coisas. Aguarda o tempo, porque num tempo certo a voz de Deus soprará no lugar e você será surpreendido. Eu ouvi glória a Jesus aí. Eita glória, levante a sua mão direita o mais alto que você puder, porque eu sinto que uma graça de Deus está descendo agora, está fortificando a tua alma, o teu coração, a tua chamada, e você será boca profética para a vida de alguém agora. Se você pode, toca no ombro dele, toca no ombro dela e diga: não questiona não, aguarda o tempo porque a hora está chegando. Diz para ele: aguarda o tempo porque a hora está chegando. Se a hora está chegando, descansa, Deus te surpreenderá. Aleluia. Há uma graça de Deus aqui poderosa nesta noite. A hora chegou, Davi foi escolhido, e eu acho lindo isso aqui, que Davi, ele vai ser ungido. E por que ele vai ser ungido? Porque antes, eita glória a Jesus, antes que alguém visse alguma coisa em Davi, Davi já estava sendo visto por Deus. Davi estava sendo escolhido pelo Senhor. E se você quiser entender o que chamou a atenção de Deus na vida de Davi, foi exatamente o seu coração. Ou você está esquecido? O que está escrito na palavra de Deus, está escrito na palavra. Você vai precisar lá ir para Atos dos Apóstolos, quando o Senhor vai tomar a boca profética do santo homem de Deus e vai dizer: se vocês querem entender quem foi Davi, ele achou Davi homem segundo o seu coração. O que é que tem Davi que chama atenção? O coração de Deus. Ele tem um coração extraordinário, e é exatamente este coração que vai descer uma graça sobrenatural na vida de Davi. Mas você precisa entender algo aqui, porque é profético. Você pode imaginar comigo aquela cena, Davi entrando na casa, e quando ele vai entrando na casa, a voz de Deus brada para Samuel dizendo: este eu tenho escolhido para governar uma nação. E ele diz: pega o odre cheio de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi. E eu quero chamar a sua atenção aqui exatamente para esta visão. Davi entra, o santo homem de Deus pega o odre cheio de azeite, ou chifre cheio de azeite, e derrama sobre a cabeça de Davi. E quando ele derrama um óleo, a Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Eu preciso repetir isso aqui para ouvir mais um glória a Jesus, um glória a Jesus melhorado. E o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Por que eu estou liberando esta palavra?
porque a partir daquele momento, Davi recebeu uma graça sobrenatural sobre a sua vida. E eu quero exatamente chamar a sua atenção para isso. Se você procurar um pouco sobre a história de Davi, você não vai ver Davi enfrentando o urso antes da unção. Você não vai ver Davi enfrentando o leão antes da unção. Você não vai ver Davi enfrentando gigantes antes da unção. Você só viu Davi enfrentando o gigante depois que ele foi ungido. Você só vê ele enfrentando o urso depois que ele é ungido. Você só vê ele enfrentando o leão depois que ele é ungido. Se tu não entendeu, eu vou melhorar isso aqui. A unção de Deus te conduzirá a viver aquilo que você jamais viveu. Pegou? Vou repetir. A unção vai fazer você chegar aonde você não chegaria. Vai fazer você possuir aquilo que você não possuiria. Irá fazer você ter aquilo que você não teria. Tu não deu glória porque não pegou a palavra. Então eu vou melhorar. A unção de Deus vai fazer você chegar aonde você não chegaria. Irá fazer você possuir aquilo que você não possuiria. Irá fazer você ter aquilo que você não teria. Somente a unção faz você viver e fazer todas estas coisas. Depois que Davi é ungido, ele vai cuidar das ovelhas. Aparece na ovelha lá o quê? Leão. Quando aparece leão, ele vai lá e estraçalha. Aparece urso, ele vai lá e estraçalha urso. É Deus preparando Davi para batalhas maiores. E eu preciso liberar esta palavra aqui com ousadia. Quando o Senhor envia urso, quando o Senhor envia leão, é porque Davi estava sendo preparado por Deus através das adversidades que se levantariam diante a sua jornada. E eu preciso falar isso de olhos abertos. Deus jamais te conduzirá a determinados lugares, eita glória, sem a preparação necessária para você conquistar as batalhas. Alguém abriu a boca e deu glória, por isso que recebeu. Vou repetir novamente. Deus jamais se levará a algumas batalhas sem te preparar anteriormente. Tudo que você está passando agora é a sala de treinamento de Deus para batalhas maiores. Alguém pegou? Vou repetir. Deus está te treinando para batalhas maiores. Deus está te preparando para batalhas maiores. Deus está te fortificando para batalhas maiores. Leão e urso é apenas treinamento para aquilo que você vai vencer mais adiante. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite, e com ousadia do Espírito Santo, eu gostaria que você pegasse o dedinho de profeta, apontasse para alguém que está do seu lado. Eu sei que tem gente já com lágrimas nos olhos, tem alguém com vontade de chorar, tem alguém com vontade de dar glória, mas aponta o dedo de profeta assim para alguém. Libera para ele aquele sorriso 9:15. Pastor, que sorriso é esse? É aquele sorriso de Neemias 8:10. A alegria do Senhor, ela é a tua força. Recebe a alegria de Deus agora, e com sorriso nos lábios, libera agora a palavra para ele, libera para ela a palavra com ousadia. Diga: é sala de treinamento para coisa grande que você vai conquistar. Diga para ele: questiona não, é sala de treinamento para coisa grande que você vai conquistar. Eu vou deixar você adorar agora, porque enquanto tu adora aqui, Deus te prepara, te prepara. Oramante onde cada araguissaios, ramante onde cobre neguissai. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesta noite. Deus está te preparando para grandes batalhas. Há uma graça de Deus aqui, e eu sinto a graça do Espírito Santo para liberar esta palavra. Deus está te preparando para grandes batalhas. Você não está entendendo, mas Deus está te preparando para grandes batalhas. E por que eu assevero isso com muita convicção? Porque depois da unção de Deus sobre a vida de Davi, veio o leão, ele matou o leão. Veio o urso, ele também matou o urso. Só que um certo dia o seu pai disse: olha,
vai levar comida para os teus irmãos que estão na batalha. Você vai ser menininho do lanche. E deixa alguém falar que você é entregador de lanche, porque lá eu tenho mais uma sala de treinamento para você. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Tem hora que Deus está te conduzindo por alguns lugares e você não está entendendo o caminho que Deus está selecionando para você. Mas eu sinto a graça do Altíssimo aqui nesta noite para liberar esta palavra. Não questione o caminho que Deus está te conduzindo. Apenas entenda que todo caminho tem as suas dificuldades, mas você será resiliente para atravessar toda língua mal que se levantar no meio do caminho. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui para liberar esta palavra. Você receberá a graça de Deus para sobressair-se mediante a toda língua mal que levantasse contra ti para te parar no meio do caminho. Você não é mais um, você é escolhido por Deus para viver o extraordinário. Davi tem essa convicção. E ele vai ser o menininho do lanche, ele vai ser o menininho do recado. Mas no meio do caminho, ele escuta um grande gigante dizendo: em Israel não tem homem, em Israel não tem campeão, em Israel não tem guerreiro que venha contra mim para me vencer. Eu possuirei todo Israel. Não há homem em Israel que peleje contra os filisteus. E eu acho lindo isso aqui, e quem está pelo Espírito vai pegar. Ele, olha o que é que Golias está dizendo: em Israel não tem homem. Ele despreza o exército de Israel. Mas enquanto ele está desprezando o exército de Israel, Davi aparece no cenário e pergunta aos seus irmãos. E olha a pergunta de Davi: quem é esse que está afrontando o exército do Deus vivo? Tu deu glória porque tu pegou, né? Eu vou repetir isso aqui. Enquanto tem um gigante dizendo que em Israel não tem guerreiro, Davi diz: quem é esse incircunciso que está afrontando o exército do Deus vivo? Eu preciso liberar aqui esta palavra. Satanás tem hora, eita glória, que não compreende a dimensão da graça que existe sobre os escolhidos de Deus. E enquanto ele despreza o exército de maneira normal, ele às vezes esquece que aqui não é um exército normal, é um exército anormal, porque aqui é o exército do Deus vivo. Tu pegou e abriu a boca para dar glória porque entendeu a palavra. Eu tenho uma notícia para te dar: não adianta Satanás se levantar, porque ele só tem dois trabalhos. Pastor, qual? O primeiro é de se levantar, o segundo é para cair, porque não prosperará. Pegou? Vou repetir: o primeiro é de se levantar, o segundo é para cair, porque não prosperará contra os escolhidos do Senhor. Eu preciso correr aqui para tu pegar a palavra. Enquanto Golias despreza, Davi diz: quem é esse que está enfrentando o exército de Deus vivo? Mas eu vou correr porque vocês sabem a história. Saul chega nos ouvidos dele que tem um menino corajoso e valente que quer enfrentar o Golias. Ele diz: dá a ele as minhas armaduras, porque apenas com peteca e vara e pedra ele não mais vai vencer a Golias. Golias é experimentado nas batalhas. Agora olha quem tem visão. Enquanto Saul está questionando Davi, Davi diz: tu não sabe de nada não. Eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Sala de treinamento. A adversidade que se levantou, e veio o leão, apareceu, peguei ele pela barba, rasguei, decapitei a cabeça, estraçalhei. Da mesma maneira foi um urso. Quando apareceu contra mim, eu nem precisei de espada, nem precisei de escudo, nem muito menos precisei de lança, nem de capacete da terra. Eu fui com a arma que Deus me deu para vencer. Também estraçalhei o urso, e assim será contra aquele circunciso filisteu que está afrontando o exército de Deus vivo. Tu está levantando a mão para adorar porque entendeu a palavra. Eu estou sentindo a graça do Espírito aqui. Quem está pelo Espírito vai pegar. Parece-me ver pelos olhos da fé, presbítero Góes, presbítero Edinaldo, quando Davi vai ao encontro de Golias, e Golias começa a desprezar. Olha aí, quem é esse
que vêm contra mim com pedras, com paus, e ele despreza. Olha a palavra dele: tu vem a mim, e hoje mesmo darei a tua carne às aves do céu, e as bestas feras. Do que Deus tem te preparado é para coisa grandiosa. Toca em quem está do teu lado agora, toca nele, toca nela e diz: desiste não. Enquanto tu está adorando, Deus está te fortalecendo. Diz para ele: vai adorando, que Deus está te fortalecendo. Deus está te dando graça agora. Receba autoridade agora. Receba línguas estranhas agora. Você que não é batizado, você que é, receba variedades de mistérios celestiais agora, porque a primeira torneira grande do céu se abriu. Está descendo nesta noite sobre a igreja de Lourenço. Está enchendo os vasos agora, e você será possuído pela glória. Eu vou deixar você adorar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui nesta noite. Há uma graça de Deus aqui sobrenatural. É interessante, Deus estava treinando Davi para batalhas grandiosas, e eu preciso que você entenda isso aqui, porque é profético. O Senhor, Ele preparou, Ele ungiu o moço, Ele passou por adversidades tão grandes, que ele passou a ser resiliente, ele passou a se sobressair, mediante aquelas adversidades. Isso aqui me dá um princípio profético. Quem está me entendendo aqui, diga glória a Jesus. Olha para a pessoa que está do teu lado e profetize mais uma vez. Diga para ele, diga para ela: você sairá das batalhas. Diga para ele: você sairá das batalhas, não destruído, mas preparado para batalhas maiores. Você não vai sair desnutrido, mas preparado para batalhas maiores. Aleluia, 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 aleluia. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Olha para cá para pegar a palavra profética que eu estou ministrando aqui nesta noite. Toda esta introdução profética que eu liberei aqui na palavra foi exatamente para chegar num contexto em que nós lemos no capítulo número 21. Ainda tem alguns minutos para encerrar, e eu preciso que você pegue isso aqui. Nós estamos falando sobre resiliência. Nós estamos falando sobre passar por adversidades, ser confrontado pelos vendavais, exatamente estar de pé para se sobressair mediante a tudo aquilo que se levantaria. Foi exatamente o que aconteceu com Davi. Davi passou por coisas extraordinárias. Davi teve grandes confrontos, mas tem hora que as batalhas vão nos cansando, e nós não estamos com a mesma força que estávamos no início das batalhas. Quem está me entendendo aqui, levante a mão para o céu e diga glória a Jesus. Você vai precisar pegar isso aqui. Tem hora que as batalhas são tantas que nós não estamos na mesma força que nós estávamos em batalhas anteriores. Foi assim com Davi, e eu preciso esclarecer isso aqui. Os filisteus, presbítero Góes, os filisteus, presbítero Edinaldo, eles não se cansavam. Todas as vezes que ele via Israel em um período de paz, eles se levantavam para confrontar os filhos de Deus, para confrontar a nação de Israel. E isso aqui é bíblico. No texto em que nós lemos, no capítulo de número 21, verso de número 18, está escrito: e aconteceu que depois disso houve em Gobe uma outra peleja contra os filisteus. Versículo 19 também está escrito: e houve uma outra peleja contra os filisteus em Gobe. Versículo 20 está escrito: e houve também uma outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura. Observe exatamente em um contexto que os filisteus, eles não se cansavam, eles não paravam de enfrentar, de confrontar o exército de Deus, de confrontar o exército de Israel. Só que tem hora que a gente luta tanto, que a gente peleja tanto, que a gente está com vontade de desistir, que a gente tem vontade de parar,
que a gente não quer mais continuar. Por quê? Porque as adversidades têm se levantado e quer nos confundir, quer nos fazer parar, e a gente começa a esquecer que tudo que Deus faz não é para nos matar. Deus está nos fortificando para coisas grandiosas. Deus está nos preparando na sua sala de treinamento. Quem está pelo Espírito aqui vai pegar. Davi, ele estava acostumado a vencer os grandes gigantes que se levantavam. Só que nesta peleja aqui, o texto que nós lemos para reflexão na noite de hoje, a Bíblia vai nos registrar, capítulo 21, verso de número 15, que os filisteus tiveram uma outra peleja contra Israel. E naquele dia, Davi desceu para pelejar. Olha para cá, porque a palavra é profética. Davi desceu para pelejar, e a Bíblia vai registrar dizendo que naquele dia ele pelejou tanto, ele lutou tanto, que se cansou e baixou a cabeça. Isso aqui me dá um princípio profético para entender a palavra. Tem hora que as adversidades vêm com tanta sequência, que a gente não tem a mesma força de quando o urso se levantou e a gente matou, que quando o leão veio e a gente venceu também o leão, que quando Golias se levantou e também a gente venceu Golias. A gente não está na mesma força que o povo gritava: Saul matou 1000, mas Davi venceu dezenas e milhares, venceu 10.000. A gente não está naquele mesmo furor. Por quê? Porque o cansaço vem sobre nós. Nós somos seres humanos, nós não temos massa angelical, e como seres humanos, muitas das vezes nós curvamos a cabeça, e nós queremos morrer, nós queremos parar, nós queremos desistir. Olhe para cá que eu quero liberar esta palavra profética. Quando você pensa que chegou o teu final, é apenas um meio de o Senhor te conduzir a você viver a coisas extraordinárias que você pensou que tinha acabado. Eita glória! Alguém levantou a mão e adorou porque pegou a palavra. Eu vou repetir novamente. Quando você pensa que chegou o teu final, os céus olham para você e diz: a tua história não se acabou por aqui. Ainda tem coisa para você viver. Ainda tem coisa para você conquistar, ainda tem coisa para você ainda contar testemunhos. Por que eu estou liberando esta palavra com ousadia? Porque é uma graça de Deus aqui nesta noite, que a Bíblia Sagrada exatamente me faz entender, que quando nós pensamos que estamos fracos, e que vamos morrer, e que vamos desistir, eu vou me lembrar da palavra do apóstolo Paulo: em tudo nós somos atribulados. Crente, se eu fosse você, preparava um glória a Jesus para adorar aquele que vive e que reina para todo sempre. Foi Paulo que disse: em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Eita, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados. Está escrito através da boca do apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo de número 17: porque a leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu ouvi um glória a Jesus aí, então eu vou repetir: porque a eterna tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. Há uma graça de Deus aqui esta noite, e eu preciso liberar esta palavra. Quando você pensa que é o teu final, para os céus é um novo recomeço. Você não irá morrer neste processo. Deus está te preparando para todas essas adversidades, não para você fracassar, mas para você contar testemunhos. Eu vou repetir isso aqui: você irá contar testemunhos. E há uma graça que está possuindo a congregação agora, e eu libero a mesma palavra que o profeta Isaías profetizou no capítulo número 40. Ele diz: ao fraco, ao cansado, ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, os jovens se fadigarão, mas quem espera no Senhor é resiliente, porque Ele renovará a sua força como a águia, correrá
correrá e não se cansará, caminhará e não se fadigará. Há uma graça de Deus aqui esta noite, e eu sinto que o céu está se abrindo, e a segunda torneira grande de azeite está se abrindo entre nós agora. E se você recebe esta palavra, ergue a tua mão direita para o céu agora. Levanta, levanta, levanta. Levanta a mão, a mão esquerda, as duas mãos levantadas. Eu estou partindo para o final, mas de duas mãos levantadas. Há uma graça de Deus que desce nesta noite, e esta graça que desceu sobre a tua mão direita agora, é a mesma graça que possui a tua mão esquerda agora, e começa a direcionar toda parte do teu corpo, todas as tuas veias sanguíneas, toda a tua mente, todo o teu corpo, dos fios do teu cabelo à planta do teu pé. Esta graça te possui como a labareda viva do altar. O Senhor te fortalece agora e te dá a capacidade profética. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, e te conduzirá agora a liberar esta palavra com ousadia para alguém. Inclina a mão direita no ombro de alguém se você puder, a mão esquerda no ombro de alguém se você puder. Dá uma balançada de profeta nele e de profeta nela. Balançou e diz para ele: se cansa não, crente. Recebe renovo de Deus agora, porque tu não vai ficar aqui, tu vai voar, porque o peso da glória produzirá em você testemunhos inquestionáveis. Se alguém questionava lá, vai começar a adorar juntamente contigo. Alguém está pegando a palavra e está adorando. Eu estou sentindo a presença de Deus. Meu pastor, muito obrigado pela oportunidade. Eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo aqui nesta noite. Observe aqui que o texto vai dizer que naquele dia Davi lutou tanto que ele ficou cansado, presbítero Góes. E eu acho interessante isso aqui, que a Bíblia vai registrar que ele está tão cansado que ele curva a sua cabeça e diz: eu não suporto mais, agora chegou o meu fim, eu não tenho mais força para continuar. E quando ele está dizendo que chegou o seu fim, a Bíblia vai continuar dizendo: e Isbenob, que era dos filhos dos gigantes. O nome Isbenob na sua etimologia hebraica significa meu nome é Nob, meu nome é grande, ou seja, um grande guerreiro da cidade de Nob. Ele era tão forte, ele era tão poderoso, que a Bíblia vai dizer que a sua lança, somente o peso da sua lança pesava 300 ciclos de cobre. Somente a sua lança pesava cerca de 3,5 kg. Quem está me entendendo aqui pode levantar a mão de agora, Jesus. Olha o que é que o texto vai dizer. A lança de Isbenob pesava 3,5 kg, cerca de 300 ciclos de cobre. Para piorar a situação, a Bíblia vai dizer que ele atava consigo uma espada nova, e aquela espada nunca tinha ido para a batalha, ninguém nunca tinha pelejado nenhuma batalha. Isbenob, naquele dia da batalha, ele saiu de uma maneira exclusiva para decapitar um grande guerreiro da história de Israel. Ele saiu preparado para matar o grande guerreiro da história de Israel. Mas eu preciso liberar esta palavra com ousadia. Enquanto Satanás prepara as suas armadilhas para matar a quem Deus tem escolhido, existe sobre a sua vida uma promessa. Alguém pegou a palavra, então vou repetir novamente. Existe sobre a sua vida uma promessa. E qual é a promessa que existe sobre a sua vida? Foi Isaías quem profetizou, que disse: toda ferramenta preparada contra ti, ela não irá prosperar. Poucos entenderam, então vou tornar a repetir. Toda ferramenta preparada contra ti, ela não irá prosperar. Sobre a sua vida tem promessa. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Você pode olhar para quem está do seu lado aí.
Libera aquele sorriso 2:15. Pastor, que sorriso é esse? É o sorriso do Salmo 126, verso 3. A boca cheia de júbilo, a língua cheia de cântico. Tem gente que não gosta de sorrir. Crente tem que viver vitorioso. Satanás quer te ver oprimido, angustiado e atribulado mais do que ele já é. Quando você abre um sorriso para alguém, você está liberando a autoestima e a palavra profética. Se levante quem se levantar, mas a graça de Deus que é sobre a minha vida me faz receber a promessa. E qual é a promessa? Toda a ferramenta, eu disse toda a ferramenta preparada contra você, ela cai por terra hoje. Ela cai por terra hoje. Não irá prosperar, não irá prosperar. Se tu recebe, eu vou deixar você adorar pelo menos por 30 segundos. Adora, adore, adore. Quem tem glória dá glória. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou partindo para a conclusão agora. O texto vai dizer: Isbenob atava uma espada nova. Mas eu disse que sobre nós existe uma promessa. Olha para cá, porque aqui eu finalizo. O verso número 17. Eu gosto disso aqui, dessa expressão, porque a Bíblia vai dizer: porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Prepara o glória a Deus aí para adorar. Porque a palavra Abisai no seu original hebraico significa: o Pai existe. O Pai é. Só pegou quem está pelo Espírito. Vou liberar aqui a palavra. Se tu tem glória a Deus aí, dá para melhorar. Enquanto Isbenob está com a lança e espada nova, a Bíblia vai dizer: porém Abisai. E eu gosto da expressão bíblica porém Abisai, porque Abisai significa o Pai existe. Pega. O Pai é. Eu vou repetir isso aqui para tu melhorar esse glória. O Pai existe. O Pai é. Enquanto você pensa que está sozinho, o Pai jamais te deixou sozinho na batalha. Eu vou repetir de novo para tu dar glória. Enquanto você pensa que está sozinho, o Pai jamais te desamparou na batalha. Enquanto você pensou que era teu último momento, o Pai estava do lado o tempo todo dizendo: eu te deixei só. Enquanto você estava pensando que era teu último dia de cantar, e o Pai disse: hoje eu estou fortificando para você continuar cantando. Enquanto você pensou de abandonar o projeto, o Pai disse: jamais eu te deixei só. Eu estou do lado, eu ainda não perdi o controle. Eu ainda sou, ainda tenho, ainda posso, ainda faço. Eu ainda sou grande, eu ainda sou poderoso. Eu ainda realizo, eu ainda faço. Eu sou todo poderoso de Israel. Se tu não deu glória com isso, eu vou só dizer as características do Pai para tu adorar. Qual é as características do Pai? Ele está passeando entre nós esta noite e está na casa. O Pai que existe, o Pai que é. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Ele é aquele que é raiz de Jessé. Ele é a raiz de Davi. Ele é o verbo vivo que desceu do céu. Ele é o pão divino. Ele é a água viva. Ele é o protetor. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Ele é o renovador do fraco. Ele é o restaurador do arrependido. Ele é o rebento de Jessé. Ele é o Senhor crucificado. Ele é a glória que nós estamos possuindo. Ele é aquele que refrigera a alma do oprimido. É aquele que levanta o fraco. É aquele que fortalece a alma do aflito. Ele é o Rei dos Reis. 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 Ele é o Rei dos Reis e permanece vivo para todos sempre. Tem gente adorando e chorando porque pegou a palavra. Quem trouxe espada? Quem trouxe espada? Levanta a espada. Eu estou sentindo a graça de Deus. Levanta a espada bem alta. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Quem tem espada, levanta a espada. Quem tem espada, levanta a espada.
Quem tem espada, levanta a espada. Eu vejo pelos olhos da fé nesta noite, a Abisai está junto com você, o Espírito Santo, pelo poder que é na palavra. Olha Benob aí, preparado para te matar e te destruir. E Deus está dizendo: eu ainda existo, eu ainda estou com você. Tem palavra, tem espada. Tem palavra, tem espada. Debaixo da graça de Deus, esta noite, esta geração não é uma geração morta, é a geração tomada da palavra, resilientes de Deus aqui na terra. Eita, que coisa linda! Há uma graça de Deus aqui nesta noite. Eu estou concluindo agora, eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo Jesus aqui de uma maneira tão especial. Quem está comigo na batalha aqui? Quem está comigo na batalha? Pega a tua mãozinha santa agora. Eu estou concluindo. Coloca no ombro de quem está do seu lado e diz para ele: você não está sozinho. Pode melhorar, diga de novo: você não está sozinho, nem desamparado. O Pai é, e o que está em você não ficará apagado, nem muito menos se apagará, porque Deus está levantando ajudadores para conduzir você a lugares extraordinários. Diga para ele: Deus está te conduzindo através de pessoas. Quem é que Deus está conduzindo aqui? Através de pessoas. E a pessoa por excelência, que é o amigo Espírito Santo, está te possuindo agora e fortificando a tua alma. Quem disse que você morreria? Você é um sobrevivente na terra, onde as pessoas pensou que você iria morrer. E Deus está levantando alguém para pertinho de você agora, para liberar esta palavra com ousadia. O que há dentro de você não pode se apagar. Essa lâmpada continua acesa. Eu vou repetir: essa lâmpada continua acesa. E aqui eu finalizo a palavra para aplicar a ministração profética, porque enquanto eu prego, Deus está tomando lá de trás, desde a tenda aqui para o altar, está descendo uma graça sobrenatural e te fortificando agora. E você está recebendo esta ousadia do Espírito Santo para ver a sua lamparina acesa e pegando fogo. Olha para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado e diz para ele: quem disse que vai se apagar? O ajudador Espírito Santo está te aquecendo mais. Diz para ele: está te aquecendo mais. E ele está aquecendo agora. Recebe esta ousadia. Se você recebe, fica de pé adorando. Fica de pé adorando. Pode adorar, Jesus está na casa. Pode adorar, Jesus está na casa. Você está chorando aí, é a presença de Deus. É a presença do Espírito Santo que está te tocando aí. O Pai existe. O Pai tem o controle. Você se sobressairá mediante as adversidades. Há uma graça de Deus aqui nesta noite. E o Espírito Santo me faz compreender que o poder que se aperfeiçoa na fraqueza e que te fortifica para grandes coisas, e que te dá um peso de glória para te abastecer de uma maneira sobrenatural, faz também me compreender pelo poder revelador da sua palavra, que o verso de número 18 diz: atendendo em nós as coisas que se veem, mas também as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem, elas são eternas. E porque eu estou recebendo graça de Deus para liberar essa palavra, é porque tudo aquilo que você viu, você tem a convicção dos céus, que os céus está contigo para você contar os grandes testemunhos. Mas até aquilo que você não viu, o céu está preparando para te banquetear, para que você entenda que tudo aqui é passageiro, mas aquilo que o Senhor tem reservado, Ele é eterno e poderoso. Você continuará debaixo do peso de glória, caminhando até a promessa.
casa que os céus têm reservado para chegarmos lá quando a trombeta tocar e sermos resgatados pelo Senhor. E eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite, porque Ele nos reuniu para fazer um resgate primeiro espiritual. Eita, glória a Jesus. E eu sinto de Deus agora que existem pessoas que saíram da sua casa, que vieram aqui nesta noite, que estão afastados da presença, que estão destruídos por dentro, e por uma maneira ou outra se afastou da casa do Pai, e o Pai trouxe você aqui esta noite para te dizer: e por acaso eu te abandonei no meio do caminho? Sou eu mesmo, Pai, que te amo. Sou eu mesmo, Pai, que te resgato. Sou eu mesmo, Pai, que te abraço. Sou eu mesmo, Pai, de oportunidades. E hoje eu te trouxe a este lugar para te dar o abraço da oportunidade sobre a tua vida. Eis que faço coisa nova. Mas para isso você precisa dizer: eu quero o abraço restaurador dos céus sobre a minha vida. Alguém pertinho de você, se alguém faz um carinho nele, ou vai até ele agora, toca no ombro dele e diz: o Pai te ama tanto, que Ele te trouxe para te dar a oportunidade que você tanto precisa. Aonde é que está você que entendeu a palavra? Que será o corajoso e vai sair do seu lugar para receber o abraço da restauração. Vem correndo, porque o Pai te abraça, o Pai te restaura, o Pai te perdoa. Aleluia. A primeira vida está